What music they make. Metal Global. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Metal Global. Hoje a conversa é com Prica Amaral, das Nervosa, elas que lançaram um novo álbum Slave Machine no passado dia 3 de abril. Antes da conversa com Prica Amaral, não quero mais lembrar que tem a versão rádio exclusivo na RTP Play, é passar por lá e procurar por Metal Global. Ora bem, agora voltando a falar das Nervosa, elas lançaram então Slave Machine no passado dia 3 de abril. O álbum foi produzido por Martin Fúria, dos lendários Destruction. Para falar sobre este álbum, a conversa é com Prica Amaral, das Nervosa. Hello! Bom dia. Bom dia! Tudo bom? Tudo bem, e você? Também está tudo a andar. Ainda é cedo. Ainda é cedo, quer dizer, para mim já é tarde, já são 3 da tarde, eu bebi café ainda. Aqui já são 5. Está tudo bom? Muito trabalho, muita entrevista? Bastante, mas esse é bom. É sempre bom sinal. Antes de falarmos de Slave Machine, vamos falar da digressão da turnê que vocês fizeram com Testament, Destruction e Obituary no ano passado. Como é que correu essa turnê para vocês? Essa turnê foi um sonho realizado para todas nós. Foi a maior turnê que a Nervosa já fez, em vários aspectos de estrutura, de público. Foi uma experiência incrível. Uma pena que a gente não pôde levar essa turnê para todos os lados, né? A gente gostaria muito de ter ido para Portugal, para Espanha, para ter expandido isso para todos os lados, para ter levado para o Brasil, para ir para os Estados Unidos. Mas quem sabe, ainda está tudo num processo, a gente está muito conectada com a banda, com as pessoas. A gente aprendeu, foi uma tour que ensinou muito para a gente, principalmente num aspecto humano e logístico, sabe? Foi uma turnê que funcionou tudo perfeitamente, a gente teve um respeito absurdo de todos os músicos, de todo mundo envolvido. Foi uma experiência muito legal e até agora eu ainda não acredito que isso aconteceu, porque eu sou muito fã das bandas e realmente foi uma tour muito enriquecedora em todos os aspectos pra gente. Aproveitaste para ver o concerto das bandas depois de vocês atuarem? Chegaste a ver assim do lado do palco? Desculpa, não entendi. Se viste alguns dos concertos depois de vocês terem atuado, se estiveste lá no palco a ver as outras bandas a tocar? Sim, todos os dias. O bom de você tocar primeiro é que você pode desfrutar de tudo depois, né? Então, eu assisti todos os shows. O Testament é uma das minhas bandas favoritas, tá no meu top 3 de bandas favoritas. Então, eu assisti todos os dias, não pulei um dia. Tu falaste no aspecto humano e também no aspecto logístico, mas se tivesses que dizer uma coisa que tenhas aprendido muito com essa digressão, com essa turnê, o que é que foi? Cara, que se você é uma banda grande, você não precisa ficar pisando nas outras bandas e marcando isso o tempo todo. E o Testament mostrou um respeito enorme por todas as bandas. Tinha dias que o cronograma estava atrasado, porque a gente teve que atravessar um border, por exemplo, né, uma fronteira na Inglaterra ou coisa assim, acabamos atrasando para chegar. Eles podiam pegar o horário deles inteiro e fazer a passagem de som. Eles são a banda principal e a gente entenderia. Mas eles não faziam isso. Eles respeitavam os horários e faziam o máximo para que todo mundo saísse feliz. E a gente já está tão acostumado que as bandas grandes têm esse direito que pra gente tá tudo bem. A gente estava super feliz e ver essa generosidade, sabe? E eles não vão deixar de ser grandes, não vão ser menores, não vão... Pelo contrário, a nossa admiração só cresce. Eu acho que, para mim, essa foi uma das maiores inspirações que eu tirei dessa turnê. Outra foi o nível de organização e de união ali na turnê entre as bandas, mas entre o Testament, de providenciar tudo, de não deixar ninguém sozinho, de realmente atuar se preocupando com as pessoas e com todo mundo. Não é porque é banda de abertura, não é porque é uma banda
que tem menos público, ou porque isso, porque aquilo, que vai tratar de qualquer jeito, e sempre muito generosos, muito atenciosos, muito respeitosos e muito interessados também. Eram caras que iam conferir a gente tocando. A gente era a primeira banda, eles podiam estar lá descansando, que a gente entenderia. Mas não, eles queriam estar ali apoiando a gente. Isso foi uma coisa muito legal, assim, que eu tomo de lição para mim. Boa. E vocês também atuaram em Portugal, no Milagre Metaleiro, em agosto. Como é que correu essa nova passagem por Portugal? Correu tudo bem? Ficaram satisfeitas? Sim, Portugal tem muitos festivais legais. E Milagre Metaleiro foi um festival que a gente descobriu, que a gente não sabia que existia. Foi uma experiência incrível, num lugar muito bonito. As bandas também que tocaram, a vibe do lugar era muito legal, a gente ficou muito feliz. E eu fiquei feliz também, né? Poxa, Portugal, eu atualmente moro na Grécia, né? E Portugal e Grécia têm o mesmo problema, porque são países que estão nos extremos. Então é mais difícil para as bandas virem e mais difícil para a gente ir também. Então, ter festivais que podem trazer a gente, que a gente pode bancar os custos dessa viagem, porque é caro, né? E foi muito legal. Eu quero ir todo ano, mas nem sempre é possível. Foi uma experiência incrível tocar lá. E quando é que vocês começaram a trabalhar nas músicas de Slave Machine? A gente começou em 2024, exatamente fevereiro de 2024. A gente passou o ano inteiro conversando, se programando, planejando cada coisa dentro do disco, desde riffs, referências, desde a parte visual, conceito, ideias. A gente foi juntando tudo, ideias foram descartadas, ideias foram adicionadas, ideias foram mudadas, e a gente foi lapidando tudo. Mas a gente trabalhou mais intensamente a partir de novembro de 2025, foi quando a gente parou todas as turnês. A gente fez muita turnê no ano de 2024, e aí a gente teve aí uns 3 meses mais ou menos de pausa, que foi novembro, dezembro e janeiro. E aí a gente trabalhou para finalizar o disco. Em fevereiro a gente estava na América do Sul, março a gente estava numa turnê na França, abril a gente estava na Ásia, maio gravar disco, junho outra turnê, julho outra turnê. Foi uma loucura, mas a gente conseguiu fazer e da maneira que a gente queria. E quando vão para... Estavas a falar de irem juntando ideias, mas quando foi para compor, estiveram todas juntas ou cada uma ia gravando em sua casa e ia mandando as ideias? A princípio, a gente sempre começa composições comigo e com a Helena, né, que são as duas guitarras. Nós somos as compositoras principais e a gente mora na mesma cidade e no mesmo bloco, no mesmo quarteirão. Então, assim, eu só mando mensagem para ela: vamos tomar um café? Vamos. Vem aqui na minha casa, eu vou na casa dela, eu tenho home studio, ela tem home studio, agora a gente montou um estúdio. Então a gente sempre senta à tarde e vai trocando ideia, vai juntando as ideias. Ela traz riffs, eu trago riffs. Às vezes a gente começa com o riff dela, às vezes começa com meus riffs. Às vezes a gente vai pegando inspirações e vai colocando tudo junto e vai criando uma lista de músicas e possibilidades do que onde a gente quer ir e quais são as inspirações. Uma vez que a estrutura está pronta, a gente manda para a baterista e aí ela põe as baterias e tal, e às vezes a gente mexe um pouco nas estruturas. Depois, quando a música está pronta, eu venho com a linha vocal e com as letras. Eu vou escrevendo as letras conforme as ideias vão surgindo, porque as minhas letras são inspiradas em muitas coisas diferentes. Às vezes em relações com pessoas, amizade, às vezes várias coisas, trabalho, às vezes qualquer coisa. Às vezes inspirações vêm de filmes, de séries, de situações, de exemplo, de histórias de um amigo, de uma amiga, coisa assim. Então eu vou anotando, eu vou tendo ideias de títulos e tal, e depois eu vou juntando tudo que encaixa. E eu já tinha muita ideia de linha vocal, de melodias para voz e tal. E assim foi, a gente sentou no estúdio, nós três, e gravamos. E foi assim. Bom, e qual é que foi a primeira música
dessas ideias, desse processo de composição que saiu? Qual é que foi a primeira música a ficar completa, em que vocês ficaram satisfeitas? Pronto, está feito, não mexe mais. Em fevereiro, março de 2024, a gente tinha uma ideia de lançar um EP ao invés de um álbum. Então a gente chegou a fazer 4 músicas. Eu não lembro exatamente qual foi a primeira. Eu acho que a primeira foi New Empire. Eu acho que foi essa. E inclusive foi essa música que inspirou o título do disco, porque essa música foi inspirada no livro do George Orwell, 1984. E aí veio a ideia do título do disco, Slave Machine. E a partir daí a gente já começou a entender qual que era a direção do disco e tal. E dentro dessas 4 músicas que a gente achou que era um EP, que ia fazer um EP, que a gente acabou desistindo, eu falei, não, vamos fazer um álbum. Eu gosto de fazer álbum, eu também. A gente, vamos fazer um álbum. A gente tá inspirada, vamos fazer um álbum. E aí a gente lançou a Smashing Heads, porque ela não tinha muito a ver com o que a gente queria, e a gente decidiu lançar uma música em comemoração a 15 anos de Nervosa. Então a gente lançou essa música no passado, mas ela não vai estar incluída no novo disco. Basicamente foi assim. Okay. A gente vai descobrindo. E por falar nesse livro do George Orwell, o mundo continua, esse livro continua muito atual, tendo em conta aquilo que se passa atualmente. É incrível como o ser humano continua a repetir os mesmos erros e aquilo que está a acontecer agora é uma coisa extraordinária. Eu não sei o que é que vai ser o nosso futuro. Exatamente. Essa foi a gente falou assim, tá, vamos fazer um disco novo. A gente já estava cheio de ideias para música, mas a gente vai falar sobre o quê? Aí eu falei, eu gostaria de falar uma coisa mais atual, sabe? Eu tô cansada de falar de guerra, de outras coisas assim. Vamos trazer para um tópico que a gente nunca falou, algo assim. E a gente começou a conversar, eu e a Helena e as meninas às vezes durante as tours. E a gente começou a chegar à conclusão do lance da internet, do celular, das redes sociais. A gente falou, eu acho que isso seria um tema legal, cara, a gente abordar, porque isso inclui a gente também. Eu acho que é importante a gente trazer esse diálogo, esse pensamento sobre o que está acontecendo. Porque a gente sabe que a gente é dependente do telefone. Sim. Uns mais, outros menos, mas a gente tem essa ansiedade que se a gente ficar 1 hora longe do celular, a gente acha que alguém mandou uma mensagem e tem algo importante acontecendo. Aí, sabe, então a gente falou assim, e essa coisa traz o livro 1984 de volta, porque a gente sabe que o celular, ele escuta tudo que a gente está falando, ele vê tudo que a gente está fazendo, ele sabe para onde a gente está indo. E é exatamente o que o livro falava, é bizarro. Então a gente começou a unir tudo e falou, aí tem muita coisa para ser falada, dá para fazer uns 5 discos só falando disso. Foi muito bom, porque assim que surgiu a ideia, as letras vieram super rápido, assim. E vocês hoje lançaram um novo single, o Ghost Notes. Do que é que fala esse tema especificamente que saiu hoje? Ghost Notes fala exatamente da sensação das pessoas de que elas não existem, de que elas não aparecem, e aquela sensação de depressão que as pessoas têm, sensação não, sentimento ali, né? E coisas que trazem depressão para as pessoas porque elas se comparam com as outras, porque não tem tantos likes, porque não tem tanta relevância, porque não distribui, porque, sabe, essas coisas que é uma coisa muito presente, principalmente nas novas gerações, porque a gente cresceu fora da internet. A gente começou a usar a internet de 15 anos para cá, mas a gente já era adulto. Sim. Né, quando isso começou. Agora imagina as crianças, eu tô vendo amigos que têm filhos e tal e tudo mais, o quanto as crianças estão sofrendo com isso. E por mais que os pais tentem fazer com que os filhos não usem o celular, as outras crianças que usam o celular funcionam daquela maneira e acabam influenciando todo mundo. Sim. Não tem muito como você fugir.
Sim, sabe? é verdade. Eu tenho o meu sobrinho tem esse problema porque por muito que se tente lhe tirar o telemóvel, ele depois fica chateado porque os amigos estão no telemóvel, querem falar e ele é o único que não pode. E nós vamos fazer o quê? Vamos dizer, vamos ser o mal da fita e dizer que não podes ter o telefone. Sim, é muito complicado. É difícil fazer essa gestão, mas não sei. Eu também se esqueço o telemóvel em casa fico maluco, não é? Quer dizer... Sim, todos nós. A gente não consegue mais não usar celular. É incrível. E deste álbum de Slave Machine há dois temas que eu gosto muito: Beast of Burden, Speaking Fire. São dois temas que se destacam neste disco. Tens algum tema preferido neste álbum? Eu gosto bastante da Slave Machine porque ela resume o álbum em tudo, né? Porque, por exemplo, a gente fala da Learn or Repeat, que é uma letra que fala bem, o título ele já explica toda a letra, você não precisa nem ler o resto da letra, que é ou você aprende ou vai continuar repetindo o mesmo erro. E só que é difícil aprender, né? E causa vários sentimentos. Tem, por exemplo, o Call for Your Pride, que é uma música que fala sobre você ser viciado em alguma coisa, ser adicto às coisas. E tem uma música que chama 30 Seconds, que é 30 segundos, porque tudo hoje em dia é 30 segundos. No máximo 1 minuto. Então tudo fica velho muito rápido, passa muito rápido. E todas essas sensações. Eu acho que uma letra completa a outra, dentro de tudo aquilo, de todo aquele tema que a gente quer abordar. Então é muito difícil escolher uma ou duas. E há pouco falámos da digressão. Para uma banda como a Nervosa, que já está nisto há mais de 15 anos, qual continua a ser a vossa maior dificuldade para ir para a estrada? Porque agora estamos outra vez em guerra, já sabemos que a gasolina, o petróleo vai aumentar, os custos para quem tem que andar de autocarro durante uma digressão vão aumentar ainda mais, mas qual é o maior obstáculo para uma banda conseguir sobreviver neste mundo da música? Exatamente isso que você acabou de mencionar, os custos. Eu conheço muitas bandas grandes. Aliás, para as bandas grandes é ainda mais difícil, porque os custos são maiores. Eles ganham mais, mas o custo é muito maior. E quando você tem um prejuízo de uma banda muito grande, com uma estrutura muito grande, o prejuízo é enorme. Isso para muitas bandas. Não é porque a banda está tendo muito sucesso e vendendo bastante que significa que realmente está tendo sucesso. Tem que ver as contas dessa banda, se está batendo ou não. A gente vê diariamente bandas pausando, encerrando carreira. E você pode ter certeza que é muito relacionado a isso. E a gente tem também o lance da parte digital, da inteligência artificial, de todas essas coisas, que é um tema muito novo e ninguém sabe muito como lidar com isso, até onde aceitar, até onde não aceitar, porque é uma ferramenta que ajuda em alguns pontos bastante, te faz ter mais tempo, mas ao mesmo tempo desumaniza várias coisas, pessoas perdendo emprego, oportunidades de trabalho por causa disso. É um tema muito complexo, né? É um tema muito complexo. E aí a música vai ficando... Toda a área de entretenimento é a primeira a sofrer. Quando tem uma crise, quando tem uma guerra, a gente sabe disso. Porque as pessoas pensam que não é uma coisa essencial, mas quando você está triste, a primeira coisa que você faz é escutar uma música. Assistir um filme, para sair daquele inferno que você está vivendo, é se distrair com entretenimento. Então não é que não é uma coisa muito importante, mas as pessoas dão menos importância para isso. Mas dentro de comer e pagar um aluguel, é lógico que você vai preferir do que ter um entretenimento, né? Então, claro. Essa é a maior dificuldade. Sim, e uma coisa que às vezes falo com fãs, e tem muito a ver com a forma como uma banda é organizada. E normalmente, hoje em dia, uma banda para se organizar tem que ser uma empresa. E há fãs que ficam chocados com essa ideia, porque é que uma banda é uma empresa? Porque é a única forma de conseguir gerir custos e ganhar. É difícil. Vocês também funcionam dessa maneira, parte do princípio também, não é?
Com certeza. As bandas que não pensam dessa maneira, que uma banda não é uma empresa, são as bandas que não saem do lugar. São as bandas que permanecem underground, que não conseguem fazer tours muitas vezes, porque tudo é custo e para você se mover você precisa vender. Você precisa vender o show, você precisa vender sua música, seu CD, ou você dá tudo de graça para todo mundo. Não. E se você começa a vender alguma coisa, você tem que declarar imposto. E para você declarar imposto, você não pode ser uma pessoa física, você é um grupo. Então é uma empresa. Você queira ou não, é uma empresa. E a partir do momento que você começar a olhar para isso como uma empresa, tudo vai começar a funcionar melhor. Sabe? Tudo. E não é porque é uma empresa que é menos verdadeiro. Sim. É só mais organizado. Então é questão de pensar um pouquinho mais, eu acho. Sim, eu já trabalhei com algumas bandas cá em Portugal e eles tinham dificuldades em estruturar-se como empresa e depois era um problema porque, e principalmente quando há dinheiro envolvido, é um problema. Sim, eu entendo, porque não é todo mundo que tem essa aptidão para organizar, porque é uma coisa muito chata. Pois. Números, dinheiro, e são muitas coisas e muitos detalhes. É muito difícil lidar com isso. Para mim sempre foi fácil, porque eu estudei administração em 2001, há 20 anos atrás. Então, para mim, 26 anos, né? Já 25 anos. Para mim, com a Nervosa, sempre foi ok fazer isso. Mas outras bandas eu entendo por que sofrem, mas por isso que você tem que investir um dinheiro em pagar um profissional, um bom contador, um bom administrador, porque isso vai fazer diferença para a sua banda. Se você não põe, a banda vai colapsar. Pois, é isso. E é bom que as bandas aprendam com isso e saibam fazer uma boa gestão da carreira e financeira também, acima de tudo, se quiserem sobreviver. Com o disco novo a sair, quais são as ideias, quais são os planos para turnês até final deste ano? Agora vêm os festivais de verão, vocês devem ir tocar em alguns também, mas quais são os planos para a Nervosa depois do verão, aqui na Europa, por exemplo? Alguma coisa já? Sim, a gente tem bastante coisa aí, muitos planos. A gente ainda não pode anunciar nada, mas tem muita turnê vindo, sim. A gente está concentrado agora nas promoções do disco novo. A gente até escolheu não fazer turnê nesse período para justamente investir o nosso tempo e energia em dar para nossos fãs o que a gente estava planejando há muito tempo, de mover um pouco mais nosso canal no YouTube, de falar um pouco mais sobre o processo, de mostrar tudo que a gente estava fazendo, várias coisas, várias ideias que a gente tem que exige que a gente não esteja em turnê, porque são coisas que demandam e a gente quer fazer de uma maneira legal, não de qualquer jeito. Então, a gente está investindo nosso tempo nisso, se estruturando, porque o show da Nervosa vai ter uma estrutura diferente, a gente tem coisas novas, técnicas novas, equipamento novo, várias coisas que a gente vai trazer aí, não só de disco novo, mas de estrutura nova para Nervosa. Então, estamos aí, firme e forte, tentando elevar tudo para um outro patamar. Isso é que é falar. Prica, muito obrigado pelo teu tempo. Slave Machine é um excelente trabalho vosso e espero que tenham muito sucesso e que vocês regressem a Portugal assim que possível. Sim, muito obrigada pelo espaço, pela oportunidade de divulgar e falar um pouquinho. E fico feliz que você gostou do Slave Machine, a gente fica muito feliz. Obrigada. Então, espero ver vocês muito logo. É isso, esperemos encontrar-nos brevemente aqui em Portugal, Lisboa, Porto, onde quer que seja. Espero que venham brevemente, ok? Muito obrigado. Isso, vai, prometo. Até à próxima. Um abraço, beijinho, Deus. Deus. Metal Global.
Metal Global foi a conversa com Prica Amaral das Nervosa, elas que têm um novo álbum intitulado Slave Machine, que foi editado no passado dia 3 de abril. Já sabem que tem a versão rádio em exclusivo na RTP Play, é passar por lá, procurar por Metal Global. Para além de temas das Nervosa, há também novidades Metal Church, Toxic Shock, também Artillery e Vanir. E pronto, se tiverem dúvidas ou sugestões, enviarem e-mail jorge.botas@rtp.pt. Visitem o site metalglobal.pt e sigam-me no Twitter e Instagram em @mountainking. Façam like na página de Facebook do Metal Global e, claro, se estão a ouvir esta versão em Apple Podcasts, Spotify ou YouTube Music, subscrevam para não perder nenhum episódio. Eu volto no próximo programa. Um forte abraço. Children of the night, you will live through the centuries to come, as I have lived. Good night.